tudo bem com vocês? Nós vamos então dar início ao nosso vídeo de mediação da unidade 4 e o nosso foco aqui é falar de políticas públicas, tá bom? Então vou marcar em amarelo algumas políticas públicas que nós precisamos estar cientes. A primeira delas é sobre a educação, tá bom? Mas antes de falar sobre a política pública de educação, é importante que a gente venha e discuta um pouquinho sobre o conceito de público, né? Então, eu estou utilizando o nosso próprio material da unidade 4 para grifar para vocês algumas coisas que eu saliento que são muito importantes. Bom, segundo Dias, em 2012, na página 11 de seu livro, ele diz que o público, o que é público, né, compreende aquele domínio da atividade humana que é considerado necessário para a intervenção governamental ou para a ação humana. Fazem referência a esse âmbito comum muitos termos utilizados com frequência, tais como interesse público, setor público, opinião pública, saúde pública, entre outros, tá? E um outro conceito importante, vou sublinhar esse, e o outro conceito importante é o próprio conceito de política pública. Pressupõe que há uma área de domínio da vida que não é privada ou somente individual, mas que existe em comum com outros. Essa dimensão comum é denominada propriedade pública. Não pertence a ninguém em particular e é controlada pelo governo para propósitos públicos. Então, uma política pública, ela tem o poder e a intenção de ser controlada pelo governo para fins públicos, ou seja, fins de todos, que todos os seres humanos daquela determinada comunidade possam ser beneficiados por aquela política, ok? Então, falando um pouquinho sobre as políticas educacionais, né, nós podemos afirmar que elas são resultado das decisões governamentais em relação ao ambiente escolar, na condição de ensino e aprendizagem, tá? Então, para falar de política pública de educação, nós temos que considerar a escola. Então, as políticas públicas ligadas à educação, elas são sempre realizadas no ambiente escolar, tá bom? Esse processo de articulação entre partes distintas, além de ser fundamental, corrobora para que no espaço escolar também seja construído consciência crítica acerca da sociedade. Aí o nosso material cita a questão ambiental, né, como um exemplo. Mas, especificamente, a abordagem sobre a sustentabilidade e economia na atualidade traduz-se em inúmeras abordagens aprendidas na educação ambiental, conforme salientou esses autores no seu livro, Pereira, Silva e Carbonari, ok? As políticas públicas relacionadas à questão educacional fazem parte das discussões fundamentais sobre a necessidade de elaboração de alternativas para a resolução das questões no âmbito escolar. Então, para saber mais sobre a construção das políticas públicas direcionadas para a área educacional, leia o artigo que está aqui simbolizado, Políticas Públicas Educacionais, Conceito e Contextualização numa Perspectiva Didática, de Adão Francisco de Oliveira, tá? Outra questão importante, se falando de política pública, gente, é observarmos a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tá bom? Não deixem de assistir. E o Plano Nacional da Educação, que é a Lei Federal 13.005/14, tá? Então, estou highlightando aqui para vocês o que eu acho de principal. Então, existe em relação aos autistas, né? Na verdade, é o chamado transtorno do espectro autista, a sigla TEA. O Ministério da Educação lançou em 2012 um documento Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação. Então, todas as políticas públicas, gente, são na perspectiva de fazer algo que seja para todos, que seja realmente público. E na área da educação nós temos diversas políticas públicas que têm sido encaminhadas aí pelo governo ao longo das últimas décadas, tá bom? Elas atingem não apenas os autistas, mas elas têm relação com educação ambiental, que é uma grande área de políticas públicas hoje no Brasil. Ela tem relação com outras temáticas, como por exemplo sexualidade, diferenças de gênero,
educação sexual, tá bom? Então, na área educacional, existem diversas políticas públicas que regem aí a nossa educação. Falando em políticas públicas também, nós temos que observar as áreas de habitação, deixa eu marcar aqui, saneamento, para vocês verem que a política pública ela abrange vários setores da sociedade, e saúde, ok? Então, o nosso texto vem trazendo aqui um histórico sobre a área de política pública para habitação, tá? Então, desde lá de 1946, nós temos aí políticas públicas voltadas para a habitação. Foi criado o Banco Nacional de Habitação, BNH. Quem se lembra? Eu era criança ainda, eu já ouvia falar desse banco, tá? O BNH era muito famoso. Depois nós tivemos a criação do Sistema Financeiro de Habitação, que é o SFH, ok? E nós temos aí então um histórico de medidas do governo criadas para a área de habitação, ok? Até que em 87 foi criado o Ministério da Habitação, Urbanismo e Desenvolvimento Urbano. Então, muitas vezes, uma política pública começa incipiente, aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo no país, até se tornar algo grandioso, ok? Passando para a área de saneamento básico, né? Também existem diferentes políticas públicas ligadas ao saneamento básico no Brasil. Vocês sabem que saneamento básico é uma coisa importante para a gente vincular a área de educação e saúde, da vida humana em geral. Nós sabemos também que o saneamento básico no Brasil ele é escasso e que ele é problemático porque muitas e muitas regiões no Brasil não possuem saneamento básico, tá bom? Então é importante a gente estar atento a isso. E aí o Borja, no seu livro de 2014, ele fala que embora todas essas dimensões sejam relevantes, a questão central do saneamento básico passa pelo debate sobre o próprio caráter do Estado brasileiro. Assim, a definição da natureza das ações de saneamento básico se relaciona com a disputa que se dá no seio da sociedade entre projetos sociais que podem minimamente ser representados por dois. Um deles considera o saneamento como um direito social, vou marcar isso daqui, que é importante. Integrante de políticas sociais promotora de justiça socioambiental, cabendo ao Estado a sua promoção. O outro projeto de cunho neoliberal, o saneamento básico, é uma ação de infraestrutura ou de serviço submetida a mecanismos de mercado, quando não se constitui na própria mercadoria, tá bom? Então, é uma discussão que o Borja faz em relação ao saneamento básico, tá? Em relação à saúde, o que o documento traz pra gente? Nós tivemos a criação do Sistema Único de Saúde, que é o nosso famoso SUS. O SUS é uma proposta de política pública para a saúde. Ele foi criado em 1990, ou seja, ele é algo até recente. Concordam comigo? São 30 anos, quase 30 anos de existência, por meio da Lei 8.080 de 19 de setembro, tá? Então, pelo meio do SUS, o governo tenta, então, disponibilizar um serviço de saúde para toda a população, como um direito social de todos, mas nós sabemos também que isso não funciona 100%. E aí o nosso material traz um artigo interessante, caso vocês queiram saber um pouquinho mais sobre SUS, é interessante fazer essa leitura, tá bom? O nosso texto, então, prossegue, né, falando agora das políticas públicas em relação à mobilidade urbana, que é a questão da acessibilidade, tá? Eu estava até conversando com outros alunos recentemente, que quando eu era adolescente, mais ou menos, eu presenciei toda a mudança na cidade que eu morava, lá em Minas, da questão da acessibilidade. Os ônibus passaram a ter elevador, as ruas foram reformadas para a criação de rampas, para que as cadeiras de rodas conseguissem subir e descer. Ou seja, a acessibilidade também é uma questão de saúde pública. É uma questão de políticas públicas, tá bom? E aí, nesse sentido, Almeida, Giacomini e Bortolucci, em 2013, disseram que são muitas as barreiras arquitetônicas encontradas no meio urbano
E nós sabemos disso, né, gente? Eu vou marcar aqui. Barreiras arquitetônicas são um grande entrave para que a acessibilidade não aconteça. Então, escadas íngremes, sem corrimãos, portas estreitas, degraus nas estradas de estabelecimentos, pisos escorregadios, tudo isso são impedimentos físicos que trazem um problema para a criação da acessibilidade total. Para ter uma cidade acessível a todos, deve-se respeitar a diversidade física e sensorial entre as pessoas e as modificações pelas quais passa o corpo da infância à velhice. Deve-se pensar sempre na inclusão com as rampas, calçadas mais largas, sinalização nas calçadas para deficientes visuais, sinaleira para pedestres e ciclovias, tá bom? Então esse trecho desse livro traz bem algumas propostas que podem ser viáveis para se conseguir uma acessibilidade urbana. E aí o tópico 3 do nosso material fala sobre as políticas públicas na área de defesa e segurança, tá bom? Então, eu trago para vocês um outro trecho de Carvalho Silva, de 2011, que diz que nas políticas sociais, a complexidade da política de segurança pública envolve diversas instâncias governamentais e os 3 poderes da República. Cabe ao Poder Executivo o planejamento e a ação de políticas de segurança pública que visem a prevenção e a repressão da criminalidade, da violência e a execução penal. Ao Poder Judiciário, cabe assegurar a tramitação processual e a aplicação da legislação vigente. E compete ao Poder Legislativo estabelecer ordenamentos jurídicos imprescindíveis ao funcionamento adequado do sistema de justiça criminal, tá bom? Então, em relação à segurança e defesa, existem também situações de políticas públicas. E para isso foi criado o Plano Nacional de Segurança Pública, que foi o primeiro programa nacional e democrático brasileiro, cujo principal objetivo era, além de usar novas tecnologias, promover a articulação entre repressão e prevenção à criminalidade, tá bom? Entretanto, a problemática em torno dos recursos financeiros destinados ao programa desestruturou algumas ações de gestão e comprometeu a eficácia e a eficiência do plano. Também, gente, foi criado o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, tá? Que teve, então, a interface com uma inovação em relação às políticas de segurança. Esse programa, o que ele faz? Ele atrela ações e políticas sociais para prevenção, controle e repressão à criminalidade. Vou até marcar isso daqui, ok? Então, gente, a elaboração de políticas públicas, ela se dá pelo governo e pelos órgãos associados ao governo, em cada instância da vida humana. Para vocês terem uma ideia, esse documento da unidade 4, então, traz alguns exemplos de políticas públicas que foram realizadas no Brasil na área de educação, na área de saúde, na área de mobilidade pública, segurança social, tá bom? É claro que existem alguns outros programas que não estão descritos aqui e vocês podem então buscar mais novidades em relação ao tema e discutir com os colegas no nosso fórum Fale com seu tutor, ok? Eu encerro por aqui então o nosso vídeo, agradeço a atenção de todos e qualquer dúvida relacionada ao tema, por favor, me procurem no nosso fórum Fale com seu tutor. Um abraço e bons estudos.